A Conferência Rio 92, ela de fato foi um marco. Do ponto de vista da sua produção prática, como Conferência das Nações Unidas, destinada a elaborar textos de referência legal de alcance planetário, na época a gente pode até não ter dado o suficiente valor, mas foi um acontecimento absolutamente extraordinário. Quem participou, por exemplo, da reunião de Copenhague, com aquela produtividade abaixo de zero, e se lembra do que foi a produtividade da Rio 92, conseguiu elaborar a Agenda 21. As convenções, Convenção do Clima, Convenção da Biodiversidade. Então, de fato, nós tivemos ali um efeito prático extraordinário. Foi um ciclo de conferências que a gente hoje pode ver até com uma certa saudade, porque cada uma delas tinha começo, meio e fim, e, no final, produzia alguma coisa que agregava um avanço em termos de legislação internacional em relação a questões ambientais e de sustentabilidade muito diversas. Isso foi mais ou menos acontecendo até a Conferência de Quioto. Depois, a partir dos anos 90, começamos a ter uma sucessão de conferências pouco produtivas, improdutivas e até com riscos de retrocesso. E, nesse momento, estamos. De qualquer maneira, eu acho que a produção, desse ponto de vista, visto retrospectivamente, porque, na época, nós não achávamos que fosse assim, né? Mas, hoje, olhando para trás, olhando para a Conferência de Rio 92, ela foi extraordinária do ponto de vista da sua produção. Ela foi extraordinária do ponto de vista da sua repercussão planetária. Um evento altamente midiático, televisivo, que, de fato, suscitou discussões, comentários e tudo. Ela foi fantástica para projetar a imagem da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. E ela teve efeitos práticos importantes sobre a política ambiental brasileira. Só para dar um exemplo local, foi a partir da Conferência de 1992 que, em 93, a cidade do Rio de Janeiro criou a sua Secretaria de Meio Ambiente, da qual eu fui o primeiro secretário. E houve um aspecto que me parece muito importante e que eu percebo, comecei a perceber na época, percebo hoje com mais nitidez, que um dos segmentos mais fortemente atingidos do ponto de vista de pensamento pela Conferência Rio 92, tudo que aconteceu, foi o segmento empresarial. Segmento que, nos anos 80, quase todo ele via, naquele conjunto de ideias e preocupações, os inimigos do desenvolvimento econômico, e, naquele momento, começou a se abrir e descobrir uma expressão que se consagrou naquela conferência, que foi a expressão desenvolvimento sustentável. Nós, ambientalistas, inicialmente tivemos até um pé atrás, até 2 pés atrás, em relação a essa expressão, porque nos pareceu que era business as usual com um pouquinho de marketing verde em cima. De fato, isso aconteceu em algumas situações. Mas, de fato, também em relação a toda uma série de empresas, toda uma série de setores da economia, a questão calou muito mais fundo do que simplesmente a necessidade de se fazer um marketing verde para mascarar uma atividade poluidora. Começou, de fato, a haver uma preocupação com o assunto em si. As empresas começaram a se organizar departamentos, a realizar seminários, a realizar brainstormings para, de fato, começar a assimilar esse novo mundo que se abria naquele momento. E assim fomos. Um ingrediente fundamental, e aí volto a me lembrar do Tony Gross, foi que aquela conferência não foi apenas a Conferência das Nações Unidas para o
o desenvolvimento sustentável, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, realizada nos pavilhões do Rio Centro. Ela foi, e com a presença, e isso é interessante assinalar, naquele momento dos grandes atores da política internacional. Naquela reunião esteve o George Bush pai, o John Major, o Fidel Castro e mais toda uma pletora de chefes de Estado, talvez os mais importantes naquele momento. Acho que dos grandes chefes de Estado, salvo engano ou lapso de memória, foi só o François Mitterrand que não estava. De resto, lá estavam, se bem que, bom, 92 já não era mais ele. Enfim, ali estava realmente a nata dos chefes de Estado no âmbito internacional. E aquilo, evidentemente, contribuiu para dar uma grande repercussão na mídia, na televisão, nos jornais, na imprensa de todo mundo. Paralelo a esse evento, aconteceu o Fórum Global 92, que foi realizado no aterro do Flamengo, numas tendas que, na época, se conseguiu. Cada tenda ali tinha uma porção de atividades, as ONGs tomaram conta daquilo. Eu, como vereador, tive um papel na viabilização daquilo, porque eu consegui aprovar, o que foi relativamente fácil, e convencer o prefeito Marcelo Alencar a promulgar, o que já foi um pouco mais difícil, uma lei de incentivos fiscais, nos moldes da Lei Rouanet, para projetos ecoculturais. E a negociação, na época, com a Secretaria de Fazenda fez com que essa lei tivesse uma vigência muito efêmera. Foi uma lei que vigiu durante um ano apenas, mas essa lei permitiu que se financiasse, em grande parte, o Fórum Global 92, que foi um evento extraordinário. Ali todo mundo ali que é alguma coisa em matéria de meio ambiente em termos internacionais, o que era alguma coisa meio ambiente em termos internacionais, naquela época passou por ali, me lembro, o Al Gore, enfim, um monte de gente. E aquilo também foi um acontecimento. Então, na verdade, nós tivemos uma conferência diplomática extremamente produtiva, um evento muito concorrido e midiático e uma mobilização muito significativa da sociedade civil. E a reverberação disso tudo, ao longo dos anos, foi muito significativa. Então, eu acho que, de fato, a Rio 92 foi um dos grandes momentos desse processo. E, sem dúvida, fantástico para a cidade do Rio de Janeiro. Agora, 20 anos mais tarde, nós estamos diante de uma conferência que se propõe a ser o sucedâneo da Rio 92. Eu vou me aprofundar na discussão sobre a conferência em si mais adiante, mas só queria balizar algumas questões fundamentais. Em primeiro lugar, uma conferência que se dá com um temário restrito a 2 pontos, que é a economia verde e a governança internacional para temas ambientais e de sustentabilidade. Oficialmente não se falará sobre clima, pelo menos na agenda oficial das Nações Unidas. A afluência de chefes de Estado a essa reunião não está ainda claramente definida, quem virá, quem não virá. É claro, por exemplo, segundo me informa a Embaixada dos Estados Unidos, que o Barack Obama não virá, porque ele quer vir em 2014 para a Copa do Mundo. Não se sabe que outros chefes de Estado virão. Parece que existe uma hipótese do primeiro-ministro da China comparecer à reunião, mas não sabemos, não temos garantido aquela pletora extraordinária e plural de chefes de Estado. E nem os chefes de Estado de hoje são tão midiáticos como eram os daquela época. Por outro lado, temos aí no horizonte um bloqueio muito grande das negociações em âmbito internacional em torno do tema mais importante que, nesse momento, a humanidade debate, que é a questão do clima. Tivemos aí um
fracasso, na minha opinião, né? Eu sei que nem todos pensam assim, mas, na minha opinião, um fracasso da Conferência de Copenhague, uma elaboração relativa em cima do fracasso em Cancún. Temos a Conferência de Durban, agora em dezembro desse ano, e nada indica que a Conferência de Durban vai conseguir avançar 1 milímetro que seja, do ponto de vista realmente substantivo. O que é substantivo? É redução de emissões no nível que os cientistas dizem ser necessário. Então, não há essa perspectiva em Durban, e, no final de 2012, é o prazo limite para a morte súbita da primeira fase de implementação do protocolo de Quioto, a partir do qual, por exemplo, na ausência de um novo acordo, a comunidade europeia pode se sentir desobrigada em relação às suas metas compulsórias de redução de emissão de gases. Então, esse, digamos, é o contexto que nós vamos encarar nessa conferência, e depois eu vou querer discutir um pouco a questão dos dois grandes pontos, de como a questão do clima incide sobre, digamos, essa conferência, e uma série de questões que eu vou procurar abordar mais adiante.